Vamos para o terceiro texto. Olha só, o terceiro texto, vou falar para vocês, tá? Foi o que eu mais gostei. Mais gostei. Sabe por quê? Porque assim, primeiro, essa minha canequinha aqui, não sei se vai dar para ler, mas tá escrito ali, não me arrependo de nada. Ela é... Aí tem o personagem aqui. Ela é fruto de um episódio de podcast. Eu tenho uma coleção de livros. Eu poderia pegar, né, essa coleção de livros. Não, vou pegar um deles aqui, tá aqui. Eu tenho os meus livros que, por exemplo, esse daqui, ó. O nome dele é A Roda de Deus, o Evangelho do Exorcista, volume 1, Velho Testamento. Ele nasceu por conta de uma sequência de episódios. A saga inteira nasceu por conta de uma sequência de episódios. Além disso, muito da Argumenta é o que é hoje por conta de podcasts. Aprendi muito com podcasts. Então, assim, a hora que vocês mandaram lá no grupo, caiu sobre podcast, meu coração amoleceu. Meu coração amoleceu porque eu falei assim, cara, finalmente, uma bendita de uma proposta de vestibular que traz isso à tona, que fala sobre isso. Cara, eu sou muito apaixonado, muito apaixonado. Então, a hora que eu olhei essa proposta, eu falei, meu Deus do céu, coisa linda, tá? Vamos lá, leia o seguinte texto, blá blá blá, a gente já lê ele. Escreva um texto argumentativo. Opa, maneiro, maneiro, maneiro. Escreva um texto argumentativo no qual você apresente e desenvolva as razões pelas quais os podcasts têm ganhado forte adesão entre usuários de mídias. Então, por que ele tá tão famoso? Seu texto deve apresentar e desenvolver, no mínimo, 2 argumentos para essa adesão. Ter de 10 a 12, olha que legal, é menos espaço do que a gente está acostumado. E respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado. Uma pergunta. E o texto base? Cadê? Tá escrito aqui, traga o texto base? Não está escrito. Você trouxe? Espero que sim. Porque assim, gente, vamos pensar. A Federal do Paraná, mesmo que não esteja escrito traga o texto base, é muito importante que vocês tragam o texto base. Porque nos últimos 20 anos, sempre era pedido o bendito texto base. Sempre era pedido para vocês colocarem. O que facilitava demais a vida do candidato. O que facilita muito a vida de vocês. Então, do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham colocado. Para não corrermos riscos, ok? Tendo em vista que ela sempre cobrou, bota o texto base, tá? E mesmo não estando escrito aqui, eu, como eu falei em aula já, eu sou cagão. Eu prefiro que vocês coloquem, mesmo que eles não peçam, eu prefiro que vocês coloquem pra garantir que realmente vai dar boa. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem aqui um texto argumentativo padrão em que vocês fariam o quê? Bom, basicamente, eu nem li o texto base, eu já sei o que dá pra fazer. Texto base bonitão, e depois a gente vem e faz o argumento 1 e o argumento 2 juntos, no mesmo parágrafo. Dá pra fazer eles... fazer todo mundo em um parágrafo só? Fazer tudo em um? Dá. Posso fazer em 2? Pode também. Posso fazer em 3? Você poderia, tá? Não é aquilo que a gente treinou, mas... Enfim, você poderia. Prefiro 2, tá? Eu acho que é mais interessante. 2 ou 1, tanto faz, na realidade, tá? Então, vamos chutar aqui 1 ou 2. Um ponto que a gente teria que se atentar, tá? Já que era para trazer 2 argumentos, tinha que aprofundar, hein? Não vão ter esquecido. Tinham que aprofundar essa rapaziada aqui. Aprofundar essa galera aqui. Por que tinha que aprofundar? Bom, porque são 2 argumentos. Então você tem que me dar uma justificativa para esses 2 argumentos. Por que você está escolhendo eles? Tinha que ter um motivo. Tudo bem? Vamos lá? O fenômeno dos podcasts. Legal. Para quem ainda não conhece, o podcast é um material de comunicação em formato de áudio. Provavelmente você já deve ter se deparado com podcast em alguma plataforma como Instagram, TikTok, Spotify, Deezer e YouTube. Pausa. Eu tenho uma ressalva aqui, ó.
Tem uma ressalva. Aquilo que vocês veem em YouTube, em vídeo, a gente pode dar um outro nome, tá? É um nome muito mais porque a galera não gosta de chamar de podcast, a galera é purista, do que nome técnico, tá? Vocês poderiam chamar aquilo lá de MesaCast, tá? Por que MesaCast? Bom, porque o podcast de verdade é só em áudio, tá? É só em áudio. Mas aí é só purismo mesmo. Esse tipo de conteúdo vem tomando um espaço enorme, gerando entretenimento e difundindo informação com entrevistas descontraídas, sérias, polêmicas sobre diversos assuntos, como tecnologia, arte, cultura, economia, notícia, literatura, música, entre outros. O podcast ou videocast, quando o conteúdo é difundido em forma de vídeo, aqui nesse caso o termo técnico, né, para aquilo que a gente chama de MesaCast, assemelha-se à rádio em muitos aspectos, mas a grande diferença é que não é transmitido em direto e fica disponível online para que as pessoas possam ouvir quando quiserem. Outra diferença é que na maioria das plataformas o conteúdo é agrupado por temas, com títulos e descrições, o que permite que o ouvinte escolha o conteúdo de seu interesse. Além do fator quarentena, outro motivo encontrado para o aumento significativo na produção e consumo de podcasts foi a emergência de diversas vozes exprimindo-se sobre diversos assuntos. Pessoas comuns que não possuam ou não tenham fácil acesso a rádios ou emissoras de TV podem difundir suas ideias, seus pensamentos através da distribuição de arquivos de áudio e vídeo pela internet. Bom, basicamente esse primeiro texto aqui, né, quando a gente pensa nele, a gente tem algumas partes, né, para a gente referenciar. A gente tem o título, a gente teria o local de publicação, a data a gente não tem a data, e não temos também o autor. Então a gente fica limitado ao quê? A gente fica limitado ao título e somente a local de publicação. Tudo bem? Nesse caso, acontece algo interessante na nossa estrutura, então. O que acontece? Eu não preciso ficar o primeiro parágrafo inteiro só no texto base. Eu posso fazer uma brincadeira aqui. Eu posso dividir em duas partes esse primeiro parágrafo. Posso explicar o texto base, de fato, explicar o texto base e já dar o meu posicionamento. E aí, no segundo parágrafo, fica do jeito que a gente pensou inicialmente. Tá? Então eu dou o meu posicionamento, eu dou a minha tese aqui acerca dos podcasts que realmente cresceram, que realmente são um fenômeno cultural novo e tal. E aí, aí vem com a tua argumentação em si. Tudo bem? Vamos pensar em algumas causas? Ó, o próprio texto já nos traz algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui para o primeiro parágrafo, vem tomando um espaço enorme, gerando entretenimento e difundindo informação. Então, olha só, é uma fonte de entretenimento muito barata, muito fácil, é um difusor de informação muito massa, é um difusor de informação séria e polêmica. O que significa isso? Olha só, quando a gente pensa em gerar entretenimento, é um entretenimento de boas, é um entretenimento barato, digamos assim. Eu levo um comediante, eu vou entrevistar ele, vai ser muito legal. Mas, quando eu penso em difusor de informação séria, o que eu quero dizer? Gente, para e pensa num negócio muito específico. Sabe quem foi em podcast? Os presidenciáveis. Então, o Ciro foi, o Lula foi, o Bolso foi, se não me engano, ano passado, o Boulos foi, o Haddad foi, eu sei que eles não são mais presidenciáveis, mas enfim, o Haddad foi. Cara, toda essa galera foi em podcast. E sabe quanto tempo esses caras ficam num podcast? Eles ficam algo em torno de 2, 3 horas. Pessoal, isso é muito tempo. Imagina, 2002, 30 segundos eles tinham para falar. Agora eles têm 2 a 3 horas. Ah, mas eles não falam o tempo inteiro. Beleza, eles falam de 2 horas, eles falam 1 hora, 1 hora e 10. Cara, isso é muito tempo e é muita gente assistindo. Então, por que isso estourou? Qual é uma das causas? A acessibilidade a esse tipo de figura. Aos presidenciáveis. Um outro tipo de figura que vai numa situação como essa. Pessoas canceladas. Aí eu caio muito na polêmica. Quem que vai? Pessoas canceladas.
essas pessoas vão lá e elas podem falar. Às vezes podem se defender, às vezes podem atacar ainda mais, podem provar que são umas babacas. E, cara, isso é do caramba. Daria pra citar exemplos, quando a gente pensa no Podpah, pensa no Flow. O Podpah, se não me engano, foi ele o primeiro a trazer o Lula, a trazer o bolso. Aí depois o Flow trouxe também. Quando a gente pensa aqui, ó, falando em coisa séria, a gente tem acesso a profissionais surreais. Gente, dava pra citar esse cara aqui, Eslen Delanogari, que ele é psicólogo, ele é neurocientista ali da UFSC, tá? Ele tá terminando o mestrado dele, não, ele terminou o mestrado e quer ingressar no doutorado, é uma parada assim. Que é um cara brabíssimo. É esse tipo de informação que a Federal do Paraná, que o podcast permite que a gente tenha acesso. Então, a qualidade da informação que chega até nós é um bagulho surreal. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas para a área da saúde, o Paulo Musi, a Roberta, que é a esposa do Paulo Musi, Roberta Carbonari, que é nutricionista, Paulo Musi, que é médico. Gente, de verdade, me falem em que universo a gente teria acesso a esses malucos de forma tão facilitada. 2, 3, 4 horas, esses caras no bate-papo, falando sobre coisas que a gente... Em 2010, que em 2010 vocês eram bem novos, de maneira geral. Mas em 2010, gente, eu tinha 13 anos. Eu fazia academia, numa academia aqui em Araucária. Cara, era precário o negócio. Tipo assim, a gente ia lá, puxava um peso e já era. Não que eu seja marombeiro hoje, mas tipo, ia lá, puxava um peso aleatório e já era. Não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. Em que universo a gente, com 15, 16 anos, ia saber sobre ciclo do sono, ia saber sobre a qualidade, a importância do sono. Em 2010 não tinha isso, gente. Não tinha. Isso era loucura. Loucura. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho sobre sono REM. Nossa, pra mim era... Caralho. Hoje em dia, você tem acesso a isso em 10 minutos. Você assiste um vídeo do Wesley, você aprende sobre isso. Sobre a qualidade de sono. Tudo isso por conta do podcast. Outras coisas que a gente pode pensar... Aqui, esse segundo parágrafo vai só explicando o funcionamento, né? Aqui eles trazem, além do fator quarentena, outro motivo encontrado... foi a emergência de diversas vozes, que é o que eu tô falando agora, né? Exprimindo-se sobre diversos assuntos. Pessoas comuns que não possuam ou não tenham fácil acesso a rádios ou emissoras de TV. Isso é maneiro também. Pessoas comuns indo falar. Tem um cara, o nome dele é Perim. Perim, não o Perini. Tem o Bruno Perini lá, que é sobre Bitcoin, investimento. Aí tem o Perim. Eu não lembro o primeiro nome dele. Mas é o Perim, que é de neuropsicologia. O cara é muito foda. E ele é um cara comum. Ele é um cara que ele não é muito de querer aparecer, mas ele aparece por conta do trabalho. Cara, dá pra aprender muita coisa com esse maluco. Muita coisa. E o podcast permite isso. Podem difundir suas ideias, seus pensamentos através da distribuição de arquivos de áudio e vídeo pela internet. A facilidade. Aqui a gente cai numa outra questão. A facilidade do podcast. É fácil fazer e montar. Gente, é ridículo de fácil. Por exemplo, a Argumenta tem um podcast aposentado, mas tem um podcast. Gente, eu só precisei do microfone e do editor. Só. Era isso. Era isso que eu precisava. Eu paguei o menino, ele editou pra mim, eu upei, acabou. Então isso é do caralho. É muito legal que a Federal venha e cobre uma parada dessa. Então aqui eu falei de facilidade, eu falei do fácil acesso à informação com bons profissionais, do entretenimento facilitado, da difusão de informação, sérias ou polêmicas. A gente pode pensar também a facilidade pro usuário. É só você ter um aplicativo de reprodução de áudio no teu celular. Você não... Inclusive, uma outra coisa. Você não precisa de um aplicativo. Você precisa do leitor de áudio do teu celular. Sabe por quê? Porque você baixa no computador e joga pro celular. Acabou. Era isso que faziam antigamente. Era isso que eu fazia em 2011. Porque não tinha Spotify, Deezer, essas putaria aí. O Deezer... Eu até tive Deezer, acho que em
14. Mas enfim, não tinha essas paradas. E, cara, era muito maluco, porque assim, eu baixava os episódios do Jovem Nerd, botava no meu celular na época e ouvia. Eu lembro até hoje, nunca esqueci. Não era do Jovem Nerd esse daqui, era do Matando Robôs Gigantes. Eu baixei um episódio que falava sobre... Opa, não é isso que eu quero aqui. Que falava sobre Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Se não me engano, foi 2013, tá? Eu posso estar enganado. Mas acho que é 2013 que eu lembro que eu tava no busão. Eu tava no busão, eu tava chorando. Porque o final do episódio toca uma das últimas músicas do... Toca uma das últimas músicas do... Ai, meu Deus do céu. Do jogo. O nome da música é Compass. Nunca esqueci, cara. Nunca esqueci. Cara, é uma das memórias mais antigas que eu tenho em relação ao podcast, assim. Enfim, então a facilidade pro próprio usuário. Então, assim, gente, era uma proposta que eu acho que a Federal foi benevolente aqui, tá? Pensando em conteúdo, mas pensando em estrutura era um texto meio difícil, né? Porque querendo ou não, meio difícil com aspas aqui. Porque querendo ou não era um posicionamento necessariamente. Não era tipo, ai, concorda, discorda. Era muito mais tipo, ó, prova pra mim que isso aqui é relevante. Aí, se você não conhecia, se você nunca prestou atenção nas minhas aulas e nas minhas indicações de podcast, de certa forma, poderia ser mais complexo e tal. Mas, enfim. Pensando nas pautas, né? Eu acabei esquecendo de comentar aqui com vocês. Vamos pensar aqui, ó. Pauta 1, pauta 2. O que eu acho que eles vão fazer, tá? Pauta 3. Eu acho que vai acontecer muito parecido com o que vai rolar no resumo, tá? Eu acho que eles vão avaliar aqui a referenciação de vocês. Aqui vai valer pouco, talvez um 2.2. Aqui, a argumentação de vocês. Referenciação com a contextualização do tema, né? Contextualização. E, por fim, a gramática, tá? Acho que vai ser algo em torno disso daqui. Não acho que eles vão trabalhar com algo fora da casinha. Caso eles não cobrem a referenciação, acho que só esses dois aqui então, ó. A pauta, no caso, essa pauta 2 e essa pauta 3 aqui. Só que daí essa pauta 2 ela pode ser dividida em dois momentos. Tipo, uma pauta para o argumento 1, a outra pauta para o argumento 2. Acredito que venha algo nessa vibe, tá? Exigindo desenvolvimento, porque até tá escrito, né? Desenvolver. Então não é só jogar lá, porque é fácil para o usuário e acabou, já era, não fala mais nada. Não acho que seja isso. Beleza? Certo? Muito obrigado pela sua atenção, foi muito legal estar com vocês nessas análises, né? De modo geral, espero que vocês tenham ido bem na prova. Ficamos na torcida, beleza? Valeu, abraço, até mais.